Jovens dignos da sua vocação. Você pode repetir isso, por favor? Jovens dignos da sua vocação. Se você trouxe a sua Bíblia, levante aí para eu ver em nome de Jesus. Quem trouxe a Bíblia aí, ó, a espada. Pode levantar o celular, quem trouxe o celular também, que vale. Hoje em dia vale. Diga assim: Senhor Jesus, eu amo a sua palavra. E ao ler a tua palavra, a minha vida nunca mais será a mesma. Ao receber a verdade, o Senhor muda a minha história e faz cumprir os teus desígnios e propósitos. Eu estou aberto, totalmente aberto para esta palavra, para que o Senhor opere conforme o seu querer na minha vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Abra aí, meu amado, em nome de Jesus, no livro de Atos, capítulo 10, versículo 37, nós vamos começar a leitura bíblica. E eu deixo mais uma vez, sempre vou deixar registrada a minha gratidão à vida do anjo da igreja, o apóstolo Miguel Ângelo, a bispa Rosana. Nós servimos a um Deus vivo e temos aprendido através do altar da graça de Deus, por meio da instrumentalidade do apóstolo. Deixo registrado, essa mensagem está sendo gravada, deixo registrado então para que todos saibam que existe um homem de Deus nessa terra chamado Miguel Ângelo da Silva Ferreira, e lá do Rio de Janeiro, quer dizer, na verdade em Angola, Deus começou uma obra maravilhosa e está se estendendo às nossas vidas. Obrigado, meu apóstolo, louvo a Deus pela sua vida e eis-me aqui para servir. Estamos todos? Meus irmãos, a obra de Cristo, ela foi testemunhada pelos seus discípulos quando Cristo estava na carne. E esse texto mostra que existia um propósito nesse convívio dos discípulos com o Mestre, com Deus, carne, com o verbo que habitou entre nós. Então vamos acompanhar esse texto. Diz assim: Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Não a todo o povo, guarde esse versículo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Que essa palavra edifique os nossos corações. Oremos a Deus. Pai amado e bendito, santo e poderoso, estamos agora, Senhor Deus, com a mesa posta. Estamos agora, Pai, com a nossa mente totalmente cativa, levando os nossos pensamentos à Tua obediência, e estamos prontos para receber o que Tu tens de melhor para nós. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor já preparou coisas grandes para essa noite. O Senhor marcou este encontro com todos nós, e o Senhor agora, a partir do momento que a Tua palavra já foi aberta, já está falando a cada coração. Então, em nome de Jesus, Pai, que as minhas cordas vocais, os meus lábios, a minha vida, sejam tão somente um instrumento. Eu diminuo para que Tu cresças. Seja 100% Deus a falar a cada vida, a cada coração, Pai. E nós sabemos que o Senhor fará conforme lhe apraz. Aleluia. Coisas grandes para a honra e para a glória do Teu nome. Assim nós oramos com fé e Te agradecemos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Aplauda ao Senhor. Obrigado, pastora. Graças a Deus. Meus amados irmãos, povo de Deus, nação santa, aqueles que foram escolhidos, predestinados em amor,
que foram tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você está assentado em lugares celestiais. Você está assentado em lugares celestiais. Aleluia. É assim que Deus te vê. Ele fez uma obra perfeita e nós no Espírito estamos perfeitos. Nós fazemos parte desse chamado e por estarmos nessa posição estamos sempre abertos para receber as coisas que vêm do alto, porque vem diretamente alimentar o nosso espírito. Amém? Meus amados, o propósito de Deus para essa noite, eu creio que é mostrar para cada um de nós, jovens de 8 a 88 anos, num dia de festa, num culto que está sendo comemorado, estão sendo comemorados os primeiros 4 anos de existência dessa juventude poderosa, Eclectos. Mas Deus tem algo muito especial para cada um de nós, especificamente para a juventude, mas para cada vida aqui, por meio desse chamado grandioso, dessa perfeição. Se você pôde perceber, esse texto que nós acabamos de ler, de Atos dos Apóstolos, mostra que houve uma interação física de Jesus no tempo da carne, Jesus de Nazaré, com os seus discípulos. E eu achei muito interessante quando, nos 2 últimos versículos, pode colocar novamente, por gentileza, amado, o versículo 41 e o 42, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Ou seja, o Senhor já havia determinado quais seriam aquelas vidas, aquelas pessoas que seriam, de uma forma mais íntima, alcançadas por aquela obra. Ele poderia reunir uma multidão no Maracanã ou no estádio do Morumbi e fazer ali, não é, uma exposição e aquela multidão ser alcançada de uma vez. Ele poderia fazer de outra forma, mas ele escolheu um grupo seleto, testemunhas. E a essas testemunhas foi dada a responsabilidade de propagar, de duplicar, de levar adiante aquilo que ele fez. Interessante. Ele poderia já começar já com a humanidade inteira. Na lógica humana, seria mais rápido talvez, já alcançaria o globo inteiro. Mas ele quis começar com um grupo de testemunhas. E no 42 ele diz, nos mandou pregar ao povo, testificar quem era Deus. Então, amado, perceba que essas testemunhas escolhidas de antemão, houve um critério específico do Senhor. Eles foram pinçados no meio da multidão, pois Deus sabia que eles, e somente eles, teriam uma capacidade especial para levar adiante esse chamado de proclamar as virtudes divinas, porque eles receberam diretamente de Deus essa capacitação. 2 Pedro 1,16 confirma isso. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro falando. Ele pôde observar, ele pôde testemunhar de forma física aquilo que Jesus Cristo fez. Mas, meus amados, com temor e tremor, com total reverência, mas também imbuído de uma intrepidez e de uma ousadia, porque é o Espírito Santo que manda que eu diga isso à igreja. De forma semelhante ao que aconteceu com esses discípulos, de forma semelhante a essas testemunhas que foram pinçadas da multidão, que foram selecionadas porque elas tinham uma coisa especial, e Deus sabia que coisa especial era essa. De forma semelhante, eu venho aqui hoje dizer para você que Deus te escolheu de antemão para que a sua vida possa testemunhar o poder da sua graça. Aleluia, glórias ao teu nome. 1 Pedro 2,9, testificando, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, olha aí, proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Onde está a camisa que eu ganhei? Minha esposa já guardou? Poderia, por favor, convidar aqui então o meu amado para poder dar o testemunho. Eu não sabia nem que esse era o mote de vocês. Pode ficar nessa posição mesmo, meu amado.
Está escrito aqui, não é isso? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tem 3 pontinhos aqui. Pode voltar lá, meu amado, obrigado. Esses 3 pontinhos é o que Deus quer continuar e vai continuar fazendo na nossa vida, amado. Por quê? Aleluia! Porque Ele nos constituiu assim, para quê? Com qual objetivo? Para proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Então, amado, então, juventude, então, igreja, ovelhas do Senhor, nós somos essas testemunhas que Ele de antemão escolheu agora para proclamar a sua graça, para testemunharmos a tantas outras vidas. Deus poderia fazer isso com a humanidade, no estalar de dedos, mas Ele escolheu um grupo seleto, e eu creio que parte desse grupo seleto está aqui essa noite. Eu creio nisso. Eu tenho plena convicção disso, meus amados. 2 Timóteo 2, 1, 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então nós vamos receber e nós vamos compartilhar, outros vão receber e vão compartilhar, e assim as vidas vão sendo alcançadas. Você percebe a responsabilidade disso? Você percebe a grandiosidade desse efeito multiplicador que Deus quer fazer? É assim que Ele quer fazer. Ele quer fazer através da tua vida e da minha vida. Hoje nós estamos vivendo aqui na igreja de Itanhaém esta bênção gloriosa que passou diretamente pela vida da bispa Solange e do bispo Rai, que por sua vez passou diretamente pela vida do apóstolo. E onde nós vamos chegar? Deus nos escolheu. É o mundo inteiro. São vidas que estão sedentas dessa palavra. Essa palavra, queridos, eu preciso deixar isso claro. Isso que vai ser pregado hoje não é para todos. Volto a dizer, o Espírito diz, é um grupo seleto. É um grupo seleto. É apenas para aqueles que o Senhor escolheu de antemão para serem as suas testemunhas. Esses que são os privilegiados que estão sendo levantados para proclamar essa verdade que liberta. Você se inclui nesse grupo seleto, amado? Você sente que esse chamado é para a tua vida? Esta proclamação, meus amados, ela pode se dar de várias formas. Mas o aspecto que Deus vai tratar conosco esta noite é o nosso testemunho. É a partir do nosso testemunho que esse chamado vai se cumprir. Sabe por quê? Porque nós somos a única Bíblia que muitas pessoas lerão no seu período de vida nessa terra. Você sabia? As pessoas muitas vezes não vão ter acesso, mas vão olhar para você. E vão ver a presença, vão ver o brilho de Deus, de Jesus Cristo. Você vai ser a Bíblia que essas vidas vão ler. Você tem noção dessa responsabilidade, meu irmão? E para eliminar definitivamente qualquer possibilidade de dúvida quanto a esse chamado, vamos entender qual é o propósito específico de Deus para cada um de nós em 2 Tessalonicenses 1,12. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. Repita essa expressão, por favor. Dignos da sua vocação. E cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Então, existe um grupo seleto que Deus está escolhendo agora para manifestar e proclamar as suas virtudes, a sua graça, por meio da palavra, mas por meio do seu testemunho. E para isso acontecer, Deus quer levantar aqueles que são vocacionados, aqueles que são dignos da sua vocação. Amém? Amém? Graças a Deus. E o Senhor quer nos tornar dessa forma. O Senhor quer cumprir com poder o seu propósito de bondade e de fé, para que Ele seja glorificado por meio da nossa vida. Bispo, você entendeu então, amado, o que Deus quer conosco essa noite? Você entendeu essa introdução? O que Deus quer falar, coisas grandes para a nossa vida? Amém. O que significa então tornar-se digno da sua vocação? O que Paulo quis dizer com essa expressão? Vamos imaginar o doutor Leonardo.
Doutor Leonardo está se formando em medicina? Em direito. Ok, pode ser, tem problema. Doutor Leonardo está solteiro, amado? Por enquanto, amado. Por enquanto. Recebe, amado? Amém, querido. Louva maravilhosamente. Tem aqui já um chamado de ousadia, de liberdade no altar, não é? Está se formando. Eu tenho certeza que Deus já está fazendo coisas grandes, né? Amém, já fica a dica, né? Doutor Leonardo, você está em qual período da faculdade? 8º semestre, é isso? Uau, meu Deus, fiquei fazendo conta aqui agora, né? Doutor, o cara é doutor. Faltam quantos semestres, amado? 2, ok, parabéns. Ele, um dia, vai fazer a prova da OAB, vai se formar como bacharel, vai fazer a prova da OAB, vai pegar a sua carteira de advogado, vai exercer a advocacia, vai se tornar um grande advogado, vai se tornar um grande juiz. Eu não sei exatamente quais são os projetos dele, mas Deus pode levá-lo a patamares superiores. Mas vamos imaginar agora o doutor Leonardo como já um desembargador, como alguém já de uma posição bem-sucedida. Recebe, meu amado? Não deseja isso para a sua vida? O que ele precisou fazer para chegar lá? Ele precisou primeiro desejar se tornar um advogado, não é? Ele precisou primeiro fazer o ensino médio, não ficar reprovado, passar no vestibular, entrar na faculdade. Não sei se aqui em São Paulo tem trote, lá no Rio tem, aquelas coisas todas. E estudar, se dedicar, e noites sem dormir, abrindo mão de muitas coisas, para chegar ao final dessa primeira etapa, que é muito árdua, para então ir galgando novos passos, para ir se capacitando numa curva crescente, até chegar naquele patamar de sucesso e de êxito. Isso é construído, isso não acontece de um dia para a noite, é uma construção diária. Amém? Então, amado, quando Deus fala tornar-se digno da sua vocação, o doutor Leonardo ele tem uma vocação para ser advogado, mas para ele tornar-se digno dessa vocação, ele precisa exercê-la diariamente até chegar numa condição que o testemunho dele diga, não, eu sou digno. Ele está num processo hoje. Ele ainda não é um advogado, ele vai ser um grande desembargador. Agora imagina daqui a alguns anos o grande desembargador, doutor Leonardo, já casado e com filhos e tudo mais e pregando na igreja. Receba, meu amado. Quando você olhar para ele dessa forma, muitos não vão parar para pensar, mas qual foi o preço que ele pagou? Qual foi a trajetória que ele percorreu? Foi uma construção. Então ele tornou-se digno de ser um desembargador. O que significa tornar-se digno da vocação? Amado, Deus tem coisas grandes para as nossas vidas, eu creio nisso. Meus irmãos, entre o sonho e o sucesso, é necessário uma capacitação. E essa capacitação não é só teórica, é prática também. Deus está dizendo essa noite que Ele quer que nós conheçamos a sua palavra, a teoria, e que nós tenhamos experiências práticas com Ele, a prática, para que o seu propósito se cumpra na nossa vida e nós nos tornemos dignos dessa vocação para que vidas sejam alcançadas. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios 1:4 diz: sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Volta no anterior, meu amado, por gentileza. Olha, primeiro vem um enriquecimento nele em toda a palavra e conhecimento. Nessa ordem. Para depois, próximo versículo 6, vir o testemunho confirmado. Tornar-se digno de um testemunho começa no conhecimento da verdade. Na experiência que nós vamos ter com Deus a partir deste conhecimento. Porque muitas pessoas têm algumas experiências e ficam só no campo das experiências. É algo superficial. As pessoas não têm até zelo pela palavra, mas não têm conhecimento.
e muitas vezes são alcançadas pela misericórdia do Senhor por bênçãos extraordinárias, levantam a mão na igreja, viram os olhos na hora do louvor e tudo mais, mas estão limitadas a uma situação que é aquela experiência, que é uma emoção somente. Agora, quando a experiência vem como fruto do conhecimento da riqueza da glória de Deus, amado, essa experiência é uma experiência que transforma vidas, e que vai transformar não só de quem vive, mas das outras pessoas que vão observar essas experiências. É isso que Deus quer. Então, bispo, me pontue quais são as atitudes, ou o que eu preciso para me tornar digno desta vocação, afinal. Então, vamos aos pontos que Deus nos traz essa noite. Tudo começa pelo conhecimento, para então chegar ao testemunho. Infelizmente, meus amados, muitos têm desprezado esse fato. O próprio Jesus disse isso. Nós sempre usamos a passagem de Oséias: o povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Jesus Cristo usou esta expressão em Mateus 22, 29, respondeu-lhes Jesus aos saduceus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus Cristo queria que a verdade chegasse aos corações, e pela falta de conhecimento da palavra, somente as experiências superficiais não vão tornar ninguém digno de uma vocação, amado. Por isso que não é para todos, é para alguns. Porque exige capacitação, exige conhecimento. Esta palavra, amados, transforma a nossa vida naquilo que Deus quer, não no que nós queremos. Pois o nosso testemunho, uma vez confirmado, vai impactar muitas vidas. Então, querido, receba a verdade da graça, absorva essa revelação com plena convicção, não duvide. Quem desconhece a palavra acaba por dar um mau testemunho. Por mais que tenha boas experiências pessoais, quem desconhece a palavra em algum momento acaba por dar um mau testemunho. Dedique-se à palavra, ame a palavra, se alimente da palavra. Ela é a maior riqueza para as nossas vidas. Romanos 11, 33. Ó, profundidade da riqueza, aleluia, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Profundidade da riqueza é a palavra do Senhor, é o conhecimento da verdade. Amém? Glória a Deus. Esse foi o primeiro ponto. Você precisa então estar apegado à palavra de Deus. Segundo ponto. Deus quer, obrigado, amado, por ter colocado aí os tópicos. Uma vida alicerçada na graça tem que ser frutífera. Deus quer isso. Deus quer que a nossa vida se torne frutífera. Colossenses 1, 5 e 6, amém? Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, a esperança, a glória, a vida, pela palavra, que é a primeira coisa, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo, diga com fé, leia com o bispo, fruto, diga com fé, fruto. E crescendo, diga crescendo. Então a palavra não é estática, ela é dinâmica, ela é uma semente que cai na terra fértil e gera, e cresce, e gera frutos, gera crescimento. É isso que Deus quer. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Bispo, glória a Deus, aplauda ao Senhor. Amém, aleluia. Entenda comigo. Então significa que quando a pessoa ouve uma palavra que não é a graça de Deus, que fruto que a pessoa vai ter? Não sei. Porque a Bíblia fala de frutos que vêm como consequência da palavra da verdade, da graça. Paulo deixou isso claro. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes. Muitas pessoas ouvem, mas não entendem. Dizem que entendem, mas no fundo não entendem. Fica um resíduozinho de dúvida. Como é que essa pessoa vai ser vocacionada? Vai tornar-se digna da sua vocação para o chamado grandioso que Deus tem. Tem que entender, tem que ouvir e entender, ter a vida frutífera. Amém? Então, primeiro ponto, alimentar-se com fome, com sede, com entusiasmo, com força da palavra. E 2, ter a vida frutífera, a palavra gera frutos. Terceiro ponto, se você sente, amado, amada,
que esse chamado é para você, você não pode se envergonhar do testemunho do Senhor. Você tem que ter orgulho e alegria, tem que levar a camisa mesmo. Mas não é aquela camisa que você tira e guarda em casa. É a camisa que você vai usar onde quer que você esteja, para que todos vejam. Amém? 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Próximo. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do ser encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou, que nos chamou com santa vocação. Deus nos chamou com santa vocação, amado. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Isso tudo que está acontecendo faz parte de um plano perfeito desde a fundação do mundo, amado. Deus já tinha determinado que você estaria aqui nessa noite. Deus já tinha determinado que você se tornaria frutífero, vocacionado para uma coisa grande que Ele te chamou para fazer nessa terra, amém? Glória a Deus. Aleluia. Você está feliz? Diga amém, amado. Deus está falando. Quando Deus fala, amado, nós recebemos e crescemos. Aleluia. Quarto ponto. O bom testemunho é somente para os puros, para aqueles que têm uma boa consciência renovada pela palavra. Bom testemunho não é para todos, é para os puros. Então, vamos confirmar isso na palavra Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Meu amado, a palavra nos lava, a palavra nos purifica, a palavra da graça nos renova. Quando existe algum tipo de fermento misturado nessa palavra, ela leveda toda a massa. E aí a pessoa já não vive mais por fé, vive por obras e começa a ter a sua consciência não tão pura assim. Levando já para um extremo, pessoas pagam o preço que Jesus Cristo já pagou na cruz. E isso, na verdade, não é o propósito de Deus. Deus não quer esse tipo de testemunho. Deus quer que nós vivamos verdadeiramente. Então, para nós que somos puros, tudo é puro. Para aquela pessoa que tem a má consciência, tem a sua consciência corrompida, amado, todas as coisas vão ser questionáveis. Nem todos vão receber isso com amor. 3 João 1,11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Nós não fomos chamados para imitar o que é mal nessa sociedade. Nós não fomos chamados para imitar o mundo. Pelo contrário, nós fomos chamados para sermos sal e luz desse mundo. Não é o mundo que nos influencia, nós é que influenciamos por meio do nosso testemunho. Aleluia. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Deus é bom. Deus é amor, e se Ele está em nós, nós vamos praticar o bem, não mais na prática do erro. Jó 17:9. Contudo, o justo segue o seu caminho, e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Puro. Puro. Sabe o que é puro? Que não tem nenhuma contaminação. É puro. Nós fomos purificados. Então nós na carne estamos vendidos à escravidão do pecado, disse Paulo. A nossa carne não se converte. Mas maior é o que está em nós do que o que está nesse mundo, que é a nossa carne. O Espírito Santo de Deus já nos tornou perfeitos. Perfeito e puro. E o testemunho é para quem é puro. Então, amado, pense. Existe alguma situação que não está transmitindo essa pureza? Tem que ser através da alimentação da palavra, tem que ser através dessa busca, desse convívio, para que essa pureza realmente venha e se manifeste como testemunho. Você não vai precisar fazer nada. As pessoas vão olhar para você, mas que pessoa pura. O que essa pessoa tem? É Deus, é Jesus. Uau, mas me impactou. Onde essa pessoa frequenta? Ah, é lá na igreja Cristo Vive. Ah, então eu vou lá também.
E aí vai se alimentar da palavra da graça de Deus e você não vai precisar falar nada. Você recebe isso, amado? Você está entendendo a grandiosidade do que Deus quer fazer na tua vida, meu amado? Através da tua vida, na tua vida e através da tua vida. Aleluia. Quinto ponto. A nossa força é o Senhor. Porque muitas pessoas acabam confiando no seu potencial humano de influenciar outras vidas. Isso é soberba e vaidade. A nossa força não vem de nós, ela vem única e exclusivamente do Senhor. Como o apóstolo costuma dizer lá na sede, se Deus tirar o dedo mínimo da obra, a obra acaba. É 100% Deus. Tem que ser a nossa vida sustentada e guiada por Ele. Êxodo 15, 2, é uma evidência aqui da graça. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é a nossa força. Somente Deus é a nossa força. Não podemos confiar na carne. Nós temos que confiar somente em Deus, porque Ele é a nossa força, Ele é a tua força, meu amado. E ainda que você esteja se sentindo fraco, diga: fraco, forte eu sou. Passamos por aflições, mas temos bom ânimo, porque Ele venceu, e Ele venceu por você, amado. E você é mais que vencedor, porque Ele te fez assim. Porque você tudo pode naquele que te fortalece. Você pode todas as coisas. Paulo, quando disse essa passagem, ele se referia à glória de estar entre os príncipes e à dificuldade de estar entre os miseráveis. Ele sabia ser honrado e sabia estar entre os humildes. Ele tudo podia naquele que fortalecia a vida dele. Então, amado, você tem que entender que a tua suficiência vem de Deus, somente de Deus, para a glória dele. Amém? Isso para o testemunho ser completo. Você está sendo vocacionado, você está sendo levantado como digno de uma vocação para proclamar virtudes. Amém? Deus quer, próximo ponto, uma juventude. Leia-se aqui, Deus quer uma igreja, Deus quer vidas que sejam padrão. Diga essa palavra, padrão. Padrão. Sabe o que é padrão? É modelo, é exemplo. 1 Timóteo 4,12, essa palavra é tremenda. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão, modelo, exemplo a ser seguido dos fiéis. Na palavra, tudo começa na palavra. No procedimento, olha os frutos, olha o testemunho. No amor, eu abro aqui um parêntese. Qual é o primeiro mandamento? E o maior deles? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então quem ama a Deus aqui, diga amém. Gostei do amém. Mas tem um segundo mandamento, que é equivalente, igual ao primeiro, que é amar ao próximo como a si mesmo. Não é? Que é equivalente ao primeiro. E aí João diz lá que quem não ama o irmão que vê não pode amar a Deus que não vê. E aí a gente vai para o testemunho, porque nós estamos sendo vocacionados. Nós estamos numa faculdade, vem uma pós-graduação, vem residência, vem mais não sei o quê. Até chegar ao cargo de desembargador são muitos concursos, não é? Tem uma capacitação. Tem algumas pessoas que de vez em quando dizem assim: bispo, não entra no segundo mandamento não, que eu ainda estou no primeiro, eu prefiro ficar no primeiro só amando a Deus. Amado, essa palavra não é para todos, essa palavra é para alguns. Você está entendendo? Está começando a afunilar o negócio, né? Porque tem que amar o irmão como a você mesmo. E aí a gente vai para caso prático, né? Porque você amar o irmão da igreja, eu te amo no amor de Cristo, é muito fácil. É ou não é, igreja? É muito importante, mas é automático, porque todo dia a gente ouve aqui o pastor falando: ame o seu irmão, vire para o outro e diga: eu te amo no amor de Cristo, graça e paz, eu te amo, você é abençoado, você é abençoado. A gente se ama, graças a Deus. Muitos têm intimidade, inclusive, frequentam as casas uns dos outros, amizades fortes, maravilha, graças a Deus. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia,
Existem aqueles irmãos, ou existem aqueles próximos, ou aqueles seres humanos, parece que vieram à Terra para semear o joio na madrugada, não é? Para tentar ser pedra de tropeço para a vida de alguns. E aí, amado, fica aquela coisa, aquela pessoa que pisa no teu calo, aquela pessoa que te faz o mal, aquela pessoa que te prejudica dolosamente, doutor, que maquina o mal contra você. E aí? Você tem que amar. Como a você mesmo. Você tem que desejar o bem para ela, o mesmo bem que você deseja para você. Mas, bispo, peraí. Como é que eu vou amar assim? Não dá. Como é que eu vou? Eu não sei também, amado. É um mistério. Mas Deus está falando para você amar, amado. E por que Ele está falando isso? Porque Ele quer que você seja o testemunho. Para impactar outras vidas. Como é que você vai impactar outras vidas se você tem raiz de amargura dentro de você? Então tem que liberar o perdão, amado. 70 vezes 7 por dia. Amém? Por dia. Porque tem casos e situações que são complicadas, não é verdade? Se alguém pega um lápis emprestado e não devolve, a gente perdoa, de boa, né? Mas se alguém pega um dinheiro emprestado e não paga, já começa a pesar um pouquinho mais. E se alguém fura o pneu do teu carro, arranha teu carro para te prejudicar? Se alguém inventa uma mentira a teu respeito para dizer alguém e você ser penalizado por isso? E se alguém pratica uma violência contra alguém que você ama? E se alguém pratica uma violência contra você? Mano. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a você mesmo. Deus quer pessoas, ovelhas, vidas que sejam padrão, modelo na palavra. Então aí você volta para a palavra. Está com dificuldade de liberar esse perdão? Volta para a palavra que ela vai te dar o caminho. É a fórmula. No procedimento e no amor. Amém? Na fé e na pureza. Olha aqui os puros mais uma vez presentes, porque Deus quer usar os puros com esse testemunho. Você recebe isso? Diga amém. Graças a Deus. E amados, nós estamos chegando a esse último ponto. E antes de chegar nesse último ponto e de nós orarmos, Deus está levantando os jovens dignos de uma vocação. Vamos fazer aqui uma recapitulação do que o Espírito está dizendo, pastor? Deus escolheu lá, o Senhor Jesus escolheu os discípulos. Alguns estavam lá nos seus afazeres, alguns pescando, alguns distraídos com o seu dia a dia, com a sua rotina, passando lá um zap, atualizando, né, as suas mensagens no Face. De repente Jesus falou: ei, vem, segue-me. Largou tudo e seguiu. Muitas vezes, nós somos chamados assim por Deus. Ele vem e fala assim, ei, eu te escolhi, vem, você é meu. E você vai. Porque ele te escolheu porque você é ovelha, e a ovelha ouve a voz do bom pastor. Mas tem outros casos, como o de Paulo, que Jesus não disse, ei, vem e segue-me. Ele apareceu. Ele estava indo matar um monte de cristãos. E de repente apareceu ali na frente. Ele caiu, olhou. Quem és tu? Que luz é essa? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Ficou cego 3 dias. E depois, quando Ananias estava lá com ele, ele abriu os olhos, já era outra criatura. E começou a pregar a graça de Deus. E nós recebemos essa revelação hoje. Então tem uns que passam pela dor até se manifestar a sua eleição. Você está entendendo? Independente se você veio pelo amor ou se veio pela dor, amado, Deus te escolheu para ser desse grupo, parte desse grupo seleto. Para você ser digno da sua vocação. Para você realmente transmitir uma palavra por meio da sua vida, do seu testemunho. E para isso acontecer, eu repito aqui os pontos. Tudo começa pela palavra. Você precisa se alimentar dessa verdade. Você precisa frutificar, levar isso adiante. A tua vida tem que ser frutífera. Sua vida verdadeiramente tem que ser uma vida de orgulho da graça de Deus. Você não pode se envergonhar. O Evangelho, esse testemunho é somente para aqueles que têm uma consciência renovada pela verdade, que são puros, que recebem essa pureza, que têm a sua força em Deus.
Porque Deus quer modelos, Deus quer exemplos de amor, inclusive, que amem verdadeiramente uns aos outros, que busquem a unidade do corpo, haja o que haja, como diz o apóstolo. Mas, amado, para nós fecharmos esses pontos essa noite, para que nós possamos verdadeiramente entrar nessa carreira, porque essa palavra, na verdade, não encerra aqui. Isso tem que ser vivenciado e praticado durante a nossa carreira, durante a nossa existência, eu creio dessa forma. Mas é necessário que nós todos tenhamos paixão, entusiasmo. Olha, eu vejo as pessoas hoje ali no lugar onde eu estou, jovens com o carro ligado, tocando aqueles funks altos e tudo mais, e bebendo e fumando. E eu passei ali perto e vi, e eles estavam ali, sabe, numa falsa alegria, numa coisa, achando que aquilo ali era a felicidade deles. Aquilo é o melhor que eles acham que podem viver em termos de felicidade na vida, porque não conhecem a revelação que nós conhecemos. Mas se eles conseguem expressar algum tipo, esboçar algum tipo de alegria totalmente equivocado, e nós, gente? E nós, que somos o povo mais feliz dessa terra? Meu Deus, a pessoa tem que olhar para você, tem que ver, o que é isso? Glória a Deus!